A paz do Senhor, irmãos. Uma alegria muito grande de poder estar aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra do Senhor. Confesso que de ontem para hoje eu não estou muito bem mesmo. A garganta está um pouco afetada e fica chato, né? No dia da mensagem você ligar para o pastor dizendo: pastor, socorre aí, né? Mas eu me esforcei para não ligar para ninguém, porque eu já tinha preparado a palavra. Então, aqui estamos, graças a Deus. Eu sei que isso vai passar. Eu gostaria de chamar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Números, capítulo 14, versículo 20. Números 14 e 20. Até o número 24. 20 até o 24. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: tomou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, e eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tem visto na minha glória, e os prodígios que fiz no Egito, e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Amém? Podeis assentar, louvando e agradecendo a Deus. Eu confesso que pregar para jovem, a gente se sente um pouco mais à vontade, né? Porque eu me sinto jovem, né? Eu sei que aqui os irmãos menos de 100 anos ainda são jovens, então a gente se sente confortável. Mas ao mesmo tempo, a gente tem muita responsabilidade, porque como aqui falou José Eduardo, é momento de decisões nas suas vidas. E os jovens, nessa idade que eles estão ainda em formação para saber o que vai ser, o que não vai ser, né? Esse momento é muito difícil para eles. É um momento que estão decidindo muitas coisas. E nós, como que pregam a palavra de Deus, orienta as pessoas, a gente tenta levar esse jovem a caminhos maravilhosos, a caminhos que levam a Deus, né? E muitas das vezes levar os nossos filhos a trilhar alguns caminhos com a faculdade, para dias melhores para ele. Mas os jovens, muitas vezes, eles têm aquele negócio que eu sei já, eles falam, eu já sei. Aí a gente fala, meu filho, cuidado porque o gato pode te arranhar. E eles falam, não, pode deixar que eu sei me cuidar. Minha filha, cuidado pro lugar que você vai. Eles, não pai, pode ser que isso eu já sei. O jovem, ele tem muito disso. O jovem, ele tem muito disso. Tudo ele sabe o caminho. Tudo que você fala, eles falam, eu já sei. Eu sei me cuidar. O jovem, ele tem muito isso. Mas a função nossa é de orientá-los de uma forma que eles possam saber se cuidar nos caminhos que eles trilharão e nas provas também que eles passarão. Então o jovem, eu falo que é momento de decisões para eles. E é um momento muito importante que nós orientamos eles, agarramos em suas mãos, procuramos andar juntamente com eles,
para que eles não possam se perder diante de uma sociedade tão cruel que vivemos. Eu sei que há muitas pessoas que estão nesse mundo que um dia já foi cristão, um dia já foi da igreja. Eu tenho uma foto no meu batismo de várias pessoas que, quando eu olho aquelas pessoas, de todas elas só tem 2 que estão servindo a Senhor. E eu fico pensando muitas vezes, onde estão? O que aconteceu com a sua mente? O que aconteceu com suas decisões? Era para eles estar aqui conosco. Eles estavam trilhando os mesmos caminhos que a gente. Mas agora, eles não estão mais. Porque um dia decidiram, das suas próprias vontades, algo que aconteceu na sua vida que eles resolveram trilhar outros caminhos. Então é uma função de nós orientá-los, os nossos jovens, orientar a nossa gente, orientá-los a nossa descendência, para que eles possam chegar no lugar que está preparado para nós, que é o céu, o lugar que Jesus preparou para nós. E nós não queremos que ninguém se perca, mas que todos venham a ter o conhecimento da verdade e trilhar o caminho que é o céu. É o céu. Esse é o nosso lugar. Amém? Diante desse texto que acabamos de ler, ele vem contar uma história de um povo de Israel que estava sofrendo muito. E eles estavam trilhando. E Deus, ele faz uma promessa para Josué. Ele faz uma promessa ali para Moisés. E essa promessa é que ele daria a terra de Canaã para a descendência de Israel. E é bem verdade que esse homem, ele acreditou nessa palavra. E Deus deu uma orientação para ele. Disse: olha, você pega uma pessoa de cada tribo, você pega o melhor que você tem, e você ajunta eles para que eles possam espiar uma terra. A terra de Canaã. Aquela terra que eu vou dar para vocês como herança. Dessa forma fez Moisés. Ele reuniu essas 12 pessoas e disse para eles: vocês vão espiar essa terra. E é claro que quando Moisés ele ouve a voz de Deus e ele fala para essas pessoas que vão espiar, ele dá alguns conselhos. Mas ele também fala para que esses homens observem algo quando eles forem observar e espiar essa terra. Eles dizem: quando vocês forem lá, vocês observem algumas coisas para mim. Porque todas as vezes que nós vamos comprar um terreno, fazer algo, que nós temos que tomar a decisão, a primeira coisa que nós vamos fazer é espiar a terra, ver como que funciona, ver a cidade. A gente não toma decisões assim de qualquer jeito. Primeiro, a gente vai espiar a terra, vai olhar como ela é. Vai comprar um carro, a gente vai olhar como é o carro. Em tudo na nossa vida, primeiramente, a gente vai olhar. E não foi diferente com Moisés. Ele diz: olha, vocês vão espiar a terra, mas olha lá no capítulo 13, versículo 18. Vocês vão observar os habitantes daquela terra. Primeiro, se eles são fortes ou se eles são fracos. Você vai também observar se eles são muitos ou se eles são poucos. Vocês também vão observar se as pessoas são pessoas boas ou se essas pessoas são pessoas más.
Vocês vão observar se essas pessoas moram em lugares áridos, ou se essas pessoas moram em fortalezas. E em último lugar, vocês vão observar se essa terra é uma terra fértil ou se é uma terra estéril. Então eles, diante dessas informações, esses espias, eles vão até essa terra. E eles começam a observar, e quando eles voltam para dar a notícia para aquele povo que estava esperando, estava Josué, estava Arão, estava ali muitas pessoas, Moisés. E agora eles vão dar uma notícia, vão dar um relatório daquilo que eles conseguiram observar naquela terra. Então o povo tudo com a expectativa de algo. E é interessante quando nós estamos esperançosos com aquela expectativa de receber uma notícia boa. Era nesse contexto que ele estava vivendo, ele estava esperando uma notícia boa daqueles homens. E fato é que eles receberam a notícia boa. E qual é a notícia que eles receberam? Eles falaram, olha, verdadeiramente, a terra é boa. A terra é boa. Já é um bom sinal, não é? Quando nós estamos esperançosos, a primeira coisa, nós só queremos ouvir coisas boas. A gente só queremos ouvir notícias boas quando nós queremos a notícia, estamos ansiosos para ouvir essa notícia. E muitas das vezes nós não estamos preparados para as más notícias. Mas esse povo, eles estavam ali esperando a notícia boa. E os espias trouxeram a notícia boa para ele. E eles disseram, a terra é boa. Verdadeiramente, essa terra mana leite e mel. E quando esses homens estavam chegando ali, e as pessoas olhando, esperançosos, ali vinham os espias com um cacho de uva, porque lá estava no tempo de frutos bons. E a aparência é muito boa quando você olha, tem coisa que não precisa nem falar, só de você olhar você diz, é boa. Não precisa nem falar, que você olha e fala, não, é boa. Eles já estão trazendo notícia boa. O que eles estão trazendo ali é muito bom. Já dá para ter uma ideia de que a notícia que eles vão trazer aqui é boa. E eles vêm com essa uva, com as romãs, que eles trouxeram dessa terra boa. E como eu disse, existe coisas que não precisa nem falar. Só de você ver, você diz é boa. É coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, estamos num culto de jovem, e eu sei que jovem só quer notícia boa. Mas nós temos que preparar esse jovem, essa geração, para que nós possamos gerenciar isso. Porque depois de uma notícia boa, sempre tem os porém. Já foi dito aqui. E os porém, ela tem tomado as decisões de muitas pessoas. O porém, ele é muito importante quando nós lemos na Bíblia o porém, você pode observar. Depois que está escrito porém, você diz, olha, vem coisa ruim, mas também vem coisa boa. Você tem que terminar de ler e diz, olha, o porém, olha, depois do porém.
E a notícia que esses homens trouxeram era: o fruto é bom, a terra é boa. Porém, está ali homens poderosos. Lá naquela terra tem homens poderosos. Lá naquela terra encontramos lá os filhos de Anak. Lá naquela terra encontramos os amalequitas. Lá naquela terra encontramos os heteus, os jebuseus, os amorreus. Também encontramos os cananeus. Depois do porém, existia ali uma barreira. Depois que ele estava olhando o fruto, olhando as coisas boas, dizendo que a terra é boa, o porém chegou na vida deles. E agora é o momento de decisão. Porque depois do porém, a notícia não é tão boa assim. Depois do porém, tem os filhos de Anak. Eles são homens grandes, de pescoço comprido. Talvez esses espias não tinham uma estatura tão boa assim como eu. E quando você olha o adversário do outro lado, grande, e você estuda eles, o Marco Antônio está ali, às vezes nós jogamos futebol, né, Marco? A gente dá uma estudadinha primeiro no adversário, né? Dá uma olhada como que é o drible, como que é as coisas. Nós damos uma olhada e depois nós entramos em campo. Mas sabendo como é o adversário, nós damos umas espiadas antes. Mas é exatamente isso que eles fizeram. Depois do porém, eles viram que esses homens, eles eram homens grandes, eles eram homens poderosos, eles eram homens fortes, eles eram homens que venciam muitas guerras. E isso deu um medo nessas pessoas que estavam ali ouvindo. Eles foram 12. Mas sabe o que Caleb falou depois de ouvir um povo que naquela hora ficou em silêncio? Sabe quando você dá uma notícia assim difícil que aquelas pessoas ficam em silêncio? Você fala assim: irmãos, nós vamos fazer uma festa, porém é 15 de cada um. Quando você fala, vou fazer a festa, todo mundo dá um sorriso, mas quando você fala o valor, você vê já no olho das pessoas, o rosto da pessoa, já muda já a feição. Irmãos, vamos servir um banquete no próxima semana, porém, 50. Aí você olha no rosto da pessoa, quando você fala o valor, você já tem que olhar. Você já vai ver que vai mudar. Exatamente isso que aconteceu com esses irmãos, com esse povo. Quando eles falaram, a terra é boa, porém, existem pessoas grandes, existem pessoas que lutam contra, com todas as forças, contra as guerras, contra as pessoas. Eles venceram muitas guerras. E eles ficaram tudo quietinho. Quando Caleb observou isso, o texto vem dizer que ele disse: subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos. Olha diferente da mentalidade de Caleb. Caleb, ele foi espiar lá, ele viu que a terra é boa, viu os frutos bons, viu os amalequitas, viu que tem pessoas grandes.
Mas mesmo assim ele convocou o povo. Dizemos, subamos, porque vamos prevalecer. Independente do nosso adversário, nós vamos prevalecer. Era assim a mentalidade de Caleb. E agora ele estava diante da situação, porque ele estava olhando um povo que estava quietinho. Um povo que estava mudo na congregação. Um povo que estava talvez decidindo o que vou fazer. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou para trás? Será que eu vou para frente? Será que eu falo? Será que eu não falo? Eles estavam vivendo esse contexto naquele momento. Mas o texto vem dizer que esse Caleb, ele diz, subamos e possuímos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer. Mas das 12 pessoas que subiram, 10 disse, eu fui lá ver a terra também. Eu espiei a terra. E verdadeiramente os homens são muito grandes. Não dá para nós. Verdadeiramente, os homens de pescoço comprido estavam lá. Eu não vou não. Eu já vou desistir já. Para com essa ideia, meu filho. Ei, as pessoas lá são muito poderosas, são grandes. Não vou não. E diante dessa divisão é muito complicado, porque uma parte está dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus faz, Jesus transforma. Mas muitas pessoas estão na outra parte dizendo, ih rapaz, até agora ele não fez, até agora estou sofrendo, até agora não curou, até agora meus filhos ainda não voltaram para Jesus. E há muitos pensamentos dos dois lados, há muitas pessoas dizendo, vamos, não desiste, continua. Mas um grupo de pessoas estão dizendo, não precisa não. Os homens lá são poderosos. Os homens lá são grandes. Os filhos de Anáquis estão lá. Os jebuseus, os amorreus estão tudo lá. É impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Caleb, naquele momento, ele diz, subamos. Vamos subir. Certa vez eu fui vender algo lá no serviço, eu vendi 5 sacos de cimento. E eu vendi 5 sacos de cimento, preenchi o endereço da pessoa, peguei o nome da pessoa, preenchi o endereço. E eu falei, ó, daqui a pouco está lá. Estava um movimento bem fraco. Cheguei lá no pátio com a nota. E eu falei, tem 5 sacos de cimento para entregar. Tinha 3 caminhões parados, 3 motoristas, 3 ajudantes. E um deles falou assim, pode deixar comigo, eu levo. Oh, maravilha, entreguei a nota e ele olhou lá. 5 sacos de cimento, centro. Vou não, rapaz. Vou não. Eu, hein? Centro de... Não vou falar aqui porque está filmando, né? Vou não. E já desistiu. É momento de decisão. Mas eu falei, mas rapaz, não tem problema, pode ir. Não, mas teve um corajoso que diz, daqui a nota aí que eu levo, rapaz. Você tem medo disso aí, rapaz? Daqui, deixa que eu vou sozinho mesmo, não precisa de ninguém, deixa que eu vou sozinho. 5 sacos de cimento. E essa pessoa foi. Exatamente isso que estava acontecendo com esse povo. Eles olharam a dificuldade dizendo, olha, lá tem homens muito grandes, vou não. Eu, hein? Se quer ir que vai, rapaz. Mas Caleb, quando pegou o endereço dizendo, olha, pode deixar que nós vamos. Subamos. Não tem problema. Se vocês não querem ir, não tem problema.
Mas eu tenho em meu coração a promessa de Deus. Deus prometeu essa terra, não prometeu? Prometeu. Deus prometeu esse lugar para nós. Não foi Deus que prometeu? Então não há motivo de nós parar. Não há motivo de nós desistir. Subamos, vamos subir. E o texto vem dizer que a congregação começou a chorar. A congregação começou a gritar em alta voz. E eles começaram a murmurar. Murmuraram um com o outro. Eles diziam: olha, os nossos filhos vão morrer pela espada. A nossa família vai morrer nessa guerra. Deus, Ele prometeu essa terra. Mas nós não vamos. Aí a gente vê que essas pessoas já estavam com medo. Já estavam querendo desistir. Já queria influenciar essas pessoas, as outras pessoas que estavam em sua volta. E uma coisa é verdade, que Deus, Ele ouve as nossas orações de tudo que nós pedimos. Você precisa de que Deus te cura, Deus te ouve. Você precisa que Deus salve a sua família, Deus tem poder para salvar. Você pede que Deus trabalhe no meio do jovem, da igreja, de uma forma tal que cresça. A gente tem vários pedidos para Deus, e é claro que Deus, Ele nos responde, nos ouve. Mas uma coisa é verdade, que Deus também ouve as nossas murmurações. Da mesma forma que Ele ouve as nossas petições, Ele ouve as nossas queixas. Da mesma coisa que Deus ouve o que nós precisamos, Deus também ouve o que nós estamos falando a seu respeito. Exatamente que isso que Deus estava ouvindo desse povo, murmurações. E é claro que Deus não se agrada disso. Certa feita em João capítulo 6, versículo 41, Jesus respondeu para os discípulos e para as pessoas que ali murmuravam. Em João capítulo 6, 41, ele diz: por que vocês estão me criticando? Por que vocês estão murmurando? Deus ouve as nossas orações, mas também Deus ouve as nossas murmurações. Deus, Ele ouve as nossas queixas. Aquilo que nós estamos falando dele ao seu respeito para outra pessoa. E Deus é claro que se entristece com muitas murmurações da nossa parte. Dá muita descrença da nossa parte. Mas Caleb, ele convocou esse povo. E é claro que nessa hora o povo se raivou contra Caleb. E eles, olhando para a atitude de Caleb e Josué, que ali estava na frente, eles já queriam apontar as suas pedras e queriam tacá-los na vida de Caleb e na vida de Josué. Eles estavam preparados com suas pedras, como se dissesse assim: olha, daqui eu não erro. Você veio com esse pensamento, rapaz. Daqui eu não erro. Você está pensando que nós vamos ganhar essa guerra. Chegou um momento que o Senhor viu que aquele povo estava murmurando demais, estava decidido em voltar. Então o Senhor, Ele desce naquela congregação. Ele desce naquela tenda. A glória do Senhor apareceu na tenda. E o Senhor disse a Moisés: até quando provocar esse povo?
Até quando não crerá em mim? No capítulo 14, 11, diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando provocará esse povo e até quando não crerá em mim? A respeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Nessa hora o Senhor já estava decidido, talvez, a exterminar esse povo. Porque Deus se ira também. Mas a Bíblia diz que Moisés, naquele momento, começou a orar ao Senhor. Diante da fragilidade daquele povo. Diante das decisões daquele povo. A Bíblia diz que Moisés começou a orar ao Senhor. E pedindo misericórdia para Deus. Pedindo misericórdia para aquele povo que estava decidido. Porque eles tinham na sua mente, olha, era melhor que nós voltássemos lá para o Egito. Porque em Êxodo capítulo 12, versículo 30, a Bíblia vem dizer que nenhum daquelas casas que tinha na época, todas as casas tinham uma pessoa que morreu. Todas as casas tinham luto. E eles estavam dizendo, era melhor nós voltar para o Egito e morresse lá. Ou era melhor nós morrer aqui. Porque Deus prometeu algo para Moisés. E agora nós vamos ver essa dificuldade na frente. As barreiras. Então é melhor que nós morremos lá no Egito ou morremos aqui mesmo. Em outras palavras, ele disse, não vou continuar porque nós sabemos que vamos morrer lá na frente. A certeza na sua mente era, nós vamos morrer lá na frente. Então eles diziam, é melhor que nós morremos aqui mesmo. Ou que nós morrêssemos lá no Egito. Mas é interessante que Caleb, diante de algumas decisões daquele povo, a Bíblia diz que Caleb tinha um outro espírito. E que não era o espírito que esse povo estava tendo naquela hora. Caleb, ele tinha um outro espírito. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. É como se ele tivesse arregaçado as mangas. E diz assim, se vocês não querem ir. A congregação quieta diz, se vocês não querem ir. Aqui ele estava com outro espírito. O que vocês estão pensando? Quais as decisões que vocês estão tendo nesse momento? O que vocês estão querendo para a vida de vocês, para a sua descendência, para os seus filhos? Eu quero o melhor para a minha descendência. Eu quero o melhor para os meus filhos. Eu quero o melhor para a minha família. E ele disse, eu vou. Rasgou as suas vestes. E a Bíblia diz que ele foi em direção a Canaã. É por isso que nós cantamos aquele hino, né, pastor? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Outro espírito. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã.
Se você não vai, olha o povo chorando, não me impeça eu ir. Se você não vai, na congregação tudo quieto, chorando, desanimado, desistindo de vida. Mas ele dizia, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. O povo só estava vendo gente grande. O povo só estava vendo dificuldade. O povo só estava vendo pessoas que talvez iriam lhe matar lá na frente. Mas Caleb não. Caleb ele estava com outro espírito. Caleb estava com a visão muito mais avançada. Caleb estava decidido a salvar a sua descendência, porque tinha uma promessa, e essa promessa foi dada por Deus. Essa promessa foi dada por Deus através de Moisés, dizendo: vocês vão herdar essa terra. E nós temos essa dificuldade de entender, né? Deus tem tantas coisas boas para nós. Ele morreu na cruz, preparou aquilo que era impossível para nós. Ele já espiou a terra, ele já sabe qual é o caminho. Jesus, ele morreu naquela cruz, só falando: olha, só depende de vocês. Vocês vão continuar chorando aí na congregação, murmurando. O nosso Deus, Ele quer homem de coragens. Ele quer jovens de coragens. Ele quer mulheres de coragens. Ele quer pessoas que não olhem para a dificuldade. Se eu olhar para minhas dificuldades, talvez eu desista. Se eu ficar aqui olhando pessoas que pregam muito mais do que eu paro de pregar já. Se eu ficar olhando para pessoas que cantam muito melhor do que eu paro de cantar. Se eu ficar olhando para as dificuldades de tudo, eu paro com tudo. Ei, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que quando você prega, Ele vai te usar, pode ter certeza. Coxos vão se levantar. Desviados vão voltar para Deus. Como você falar da palavra dEle, independente das dificuldades que você tem, quando você cantar, a transformação virá. Quando você se esforçar para algo de Deus e tocar talvez o seu instrumento, muitas vidas podem ser salvas. Muitas pessoas podem ser convencidas a perseverar, a olhar para os gigantes que estão na nossa frente, olhar para as dificuldades, olhar para os filhos de Anak que estão lá. E vão dizer: olha, o que está conosco é muito maior do que estão com eles. Era nesse espírito que Caleb ia, rumo a Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você está com esse pensamento: eu não vou
continuar nessa jornada cristã. Talvez eu não vou nem começar. Era nesse contexto que esses homens que ouviram essa notícia dos espias estavam vivendo. Eles já perderam a guerra ali mesmo. Quando ouviram dizer a notícia depois do porém, que lá naquela terra tinha de gigante, eles perderam a guerra ali mesmo, sem nem ter tentado. E as pessoas estão perdendo a guerra sem mesmo ter tentado. Se olhar para a minha vida, talvez eu nem estava pregando aqui nessa noite. Eu nasci num lar cristão. E confesso para vocês que eu nunca tive muita comunicação no falar. Eu sempre tive medo do púlpito. Mas quando cheguei no caminho da vida, o pastor Eliel me convidou para a primeira vez pregar a palavra de Deus. Eu enfrentei os meus medos. Eu enfrentei as minhas dificuldades. Foi muita dor de barriga naquela noite. Foi uma noite, muitas noites sem sono. Porque eu estava olhando nos gigantes. Eu estava olhando nas pessoas que é muito melhor do que eu. Eu estava olhando nas pessoas que era muito melhor na palavra. E eu confesso que eu quase desisti. Mas o espírito que estava em mim era o mesmo espírito de Caleb. E fez eu enfrentar os meus medos. Porque eu sabia que o que estava comigo era muito maior. Porque eu sabia que quando eu pregasse a palavra do Senhor, o Senhor ia transformar vidas. Talvez na minha simplicidade. Talvez na minha gaguejeira, às vezes eu gaguejo muito. Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele ia fazer algo extraordinário na minha vida. Diante dos gigantes que estão na minha frente. Mas uma coisa eu aprendi, que recuar jamais. Se colocar a mão no arado, a gente colocou uma vez, meu irmão, não tem volta. Os medos têm que ficar para trás. E nós temos que enfrentar isso. Os homens estavam com medo, olha lá. Talvez nem levantar da cadeira levantaram. Os amalequitas são muito grandes, pescoço comprido. Os filhos de Anak. Eles perderam a guerra sem nem ter levantado da cadeira. Nem tentaram. E muitas pessoas estão perdendo a guerra sem nunca ter tentado. Pode ver. Você vê muitos artistas famosos aí, você pode olhar quando eles começam a falar. Eles dizem, olha, eu cantava na igreja. Eu comecei na igreja. Eu pregava na igreja. Eu cultuava na igreja. Eu cantava no grupo de jovens da igreja. Ele era uma bênção na igreja. Porém, eu nem levantei para ir para a guerra. Eu desisti ali mesmo. Eu estou numa situação que estou vivendo. Porque um dia eu decidi não se levantar para ir a essa terra prometida por Deus. Talvez eu nem se levantei da cadeira para pelo menos tentar, só tentar. Porque nós sabemos que é Deus que dá vitórias. Nós somos pequenos, frágeis. E quem está conosco é Deus que vai nos livrando de todas as coisas que vêm atrapalhar o nosso caminho. É Deus que nos protege, é Deus que nos cura, é Deus que nos liberta. Tudo é Deus que nos faz com que cada dia nós levantamos pela manhã
E nós vencemos no final da tarde. Se não fosse Deus na nossa vida, se fosse somente pelas nossas forças, nós ficaríamos pelo caminho. Mas Deus é maravilhoso por isso. Porque Ele sempre está conosco. E quando Deus faz uma promessa para nós, nós temos que acreditar 100%. Caleb acreditou 100% de que ele ia chegar lá na terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o Senhor disse a Moisés. Moisés, até quando você sofrerá com essa congregação que murmura? Até quando você vai sofrer com isso? Mas o coração de Moisés era um coração de amor. Ele orou pelo seu povo. Ele orou pelo seu povo, dizendo: Deus, tem misericórdia. Porque diante de tantas pessoas que estão trilhando outros caminhos, diante de tantas pessoas que decidem voltar para trás, diante de tantas pessoas que um dia era e agora não é, existem pessoas que estão aqui orando por vocês. Existem aqui pessoas que estão lutando com vocês. Existem pessoas que estão orando por pessoas que estão aí fora dizendo: eu não tenho força mais para vir. Eu dou graças a Deus que você está aqui nessa noite. Porque você é um Caleb de Deus. É que você tem um outro espírito. Você tem outra mentalidade. Você poderia trocar muitas coisas nessa noite do domingo. Mas você escolheu estar aqui nessa noite. Você escolheu prevalecer. Você sabe que atrás de você tem uma descendência. Você sabe que atrás de você tem os seus filhos. Você precisa ser exemplo para eles. Vocês precisam entender que aquilo que Deus tem para você também é para os seus filhos. E é por isso que você está lutando bravamente, perseverando no Senhor. Louvado seja Deus. E o texto termina dizendo, em muitas histórias, se nós for ler aqui, não dá tempo para tudo. Mas a Bíblia diz que Josué, depois de 45 anos, ele já estava com 85, já estava velho. Mas na cabeça de Josué e Caleb, ainda estava a promessa. Eles ainda não tinham conquistado aquela terra que o Senhor prometera para eles. Eles ainda não tinham colocado a mão naquela terra. Já estava com 85 anos, Caleb. Quando o Senhor abençoou, dando a terra de Hebrom para ele, dando a sua herança que prometeu. Quem sabe você tem desistido já. Desistido no caminho. Dizendo: faz muito tempo que muitas promessas foram feitas para mim. E eu quero dizer o exemplo de Caleb. Já estava com 85 anos. Mas o que Deus prometeu lá atrás, ele cumpriu. E ele vai cumprir também na sua vida. Talvez você ainda não está preparado para entender isso. Mas a palavra de Deus, ela vem realmente para te encorajar nessa noite. Para entender que você precisa prevalecer naquilo que Deus prometeu.
E uma das maiores promessas que nós, crentes, salvos do Senhor Jesus, é um dia estar na glória com Ele. Essa é a maior esperança, essa é a maior herança que nós temos para nós e nossos filhos. O Senhor aguarda você lá. Essa promessa Ele deu para mim e para você. Quem sabe você ainda está numa decisão, murmurando, chorando na tenda. Eu quero trazer uma notícia boa para você. Se revista desse espírito, o espírito de Caleb, e se ajunte conosco. Vamos a Canaã. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos chegar lá. Nós não podemos mais ficar chorando. Nós não podemos mais ficar murmurando. Nós não podemos mais ficar contaminando as outras pessoas. Mas nós precisamos rasgar as nossas vestes, se possível, se preciso, e dizer: eu vou prevalecer em nome de Jesus. Louvado seja o Deus. E a Bíblia diz que com 85 anos ele toma posse daquela terra de Hebrom. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma herança para você, meu irmão. Deus tem